Bem-vindos, queridos, aqui no nosso canal. Nós vamos trazer aqui as principais notícias para você aí de casa sobre análises que o governo vem fazendo aí e os bastidores do poder. É isso mesmo, gente. Veja bem, essa situação política está pegando fogo e você sabe muito bem disso. São vários temas polêmicos, né, que estão dominando as manchetes aí, impactando a vida de todos os brasileiros. Muito bem, gente. E antes de continuar aqui, já conta aí para mim o que você tem acompanhado todos esses dias aí e o que está acontecendo no Congresso Nacional, se você já sabe, e o que está acontecendo entre o governo e o STF. Vai deixando o seu comentário, porque é muito importante a sua opinião aqui para nós, tá bom? E eu quero saber também o que você pensa a respeito disso. Porque para nós aqui é importante o que você pensa e também é importante que nós entremos aqui numa discussão dessa polêmica tão grande que vem deixando todo mundo aí em estado de nervos, né? Com os nervos ali bem à flor da pele. E você já parou para pensar nessas decisões aí que estão sendo tomadas? Pois é, gente, é o alto escalão tomando decisões que afetam diretamente o seu bolso e o seu dia a dia. Pois é. Hoje, gente, nós vamos conversar a respeito desses assuntos que são assuntos importantes e que fazem a grande diferença para você aí de casa e para mim que estou aqui conversando com você a respeito disso. Nós vamos desvendar juntinhos quais são essas problemáticas, tá? Que vão movimentando aí em Brasília e que podem mexer diretamente com seus direitos, com o seu bolso, que envolve muitas polêmicas, corrupção, gastos públicos e também decisões do Supremo. É isso mesmo, gente. Você vai ter uma ideia, né? Essa semana toda, não sei se você tem percebido tudo o que está acontecendo. Aqui não é fake news, eu quero que você entenda. A gente traz para você tudo o que está acontecendo durante a semana. Trazemos para você todas as decisões tomadas e nós tivemos aqui essa semana cheia de tomadas de decisões. É isso mesmo, cheia de novas medidas, de novos decretos, enfim, um bloqueando o outro e a coisa só tá indo para frente. E essas informações é notícias para assustar você. Informações que nós vamos entender o que está acontecendo e nos posicionar com você em casa. E olha só, gente, eu fiquei surpresa com tudo que está acontecendo e eu acredito que você também vai ficar muito surpreso. Então, eu resolvi trazer neste vídeo para você essas informações e explicar tudo de forma clara e direta, tá? São, gente, programas sociais que estão em discussão, são decretos, leis que estão em discussões. E olha, eles estão se posicionando com relação a tudo isso. E pasmem, vai ter audiências. Essas audiências para ver se eles entram em um acordo, porque tá tendo conflito entre os três poderes, gente. É isso mesmo, tá tendo conflito entre os poderes. E aí, como é que isso vai ficar para nós que estamos aqui? Você já sabe aí de casa? Eu não faço ideia de como isso vai ficar. Imagino que você também não tem ideia. E é claro, ao longo do vídeo, eu vou trazer algumas dicas e vou informar você melhor de como acompanhar essas discussões de forma crítica, claro, de forma clara, né? Então você pode já ir se inscrevendo aí no nosso canal, se você não é inscrito ainda, né? Já aproveita, clica no botão de baixo aí, deixa o seu comentário, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, tá bom? Vai deixando o seu like,
porque vai rolar muita informação importante aqui e você vai ficar por dentro de tudo. Acione o sino de notificação, que é importantíssimo. Todas as vezes que a gente entrar aqui, você vai estar nos acompanhando. E junto nós vamos entender todos esses assuntos que todo mundo está comentando, mas que nem sempre é fácil entender de verdade. Então, bora começar, pessoal? Bom, começando aqui, um assunto muito polêmico que está rodando essa semana é a respeito, e você sabe muito bem disso, e eu vou começar a desmiuçar aqui, do cenário atual que o nosso governo vem enfrentando. E o que está em jogo, pessoal? Muito simples. O governo está enfrentando hoje um momento muito complicado que está aí a questão dos projetos do Congresso, na verdade, que prometem mexer em várias coisas, inclusive programas sociais, impostos e investimentos públicos. É isso mesmo. Por quê? Alguns desses projetos, gente, são vistos como necessários para equilibrar as contas públicas, né? Mas causam muita preocupação porque podem cortar os direitos de quem mais precisa. Pois é. Só que cortando o direito de quem mais precisa, você corta o direito de quem mais precisa, mas em contrapartida, você não consegue estancar o problema de vez, não é verdade? E além disso, o Supremo Tribunal Federal, gente, o STF, tem tomado decisões importantes que repercutem em todo o país, criando debates sobre limites de atuação dos poderes. É isso mesmo. E para complexar ainda mais, existem tensões internas, né, entre ministros, elos do governo, e o que atrapalha ainda mais as tomadas de decisões e que pode gerar uma instabilidade política ainda maior. Né? E isso tudo gera, gente, a falta de investimento dentro do nosso país. É claro que a gente perde a credibilidade, né? Isso dificulta emprego, isso dificulta investimentos dentro do país, entre outras coisas que vocês já sabem. E esse cenário traz muitas dúvidas e insegurança para todo mundo, não é verdade? E para você entender mais o que está acontecendo, e para não ajudar a gente a ser pego de surpresa, você tem que acompanhar tudo isso. E me conta, o que você acha desse cenário? Vai deixando aí nos comentários, porque isso é muito importante para nós. Porque realmente a nossa situação política hoje não está legal. A nossa situação econômica não está legal. O que você tem a dizer a esse respeito? Vai comentando aí, vai falando conosco, vai compartilhando. A gente quer saber qual a sua ideia, o que você imagina. Nós gostaríamos de compartilhar e trocar ideias com você a respeito desse assunto que é tão polêmico. Então, seguindo aí, pessoal, um dos temas que tem chamado muita atenção é o projeto de lei que propõe mudanças, né, nos programas sociais. Esse projeto ele tem como objetivo cortar gastos e garantir que o governo consiga fechar as contas no final do ano. Muito bem, a preocupação real para quem administra o dinheiro público é muito grande, né? E por outro lado, essas medidas que podem reduzir os benefícios importantes para as famílias que têm baixa renda, como por exemplo as bolsas, né, os auxílios, os benefícios que o governo dá de uma forma geral também garante, né, o mínimo para muita gente. Os defensores desses projetos, eles dizem que se, né, sem esses cortes, o governo corre o risco de descontrole total financeiro, que prejudicam toda a população ao longo do prazo, ao longo do tempo, né? Mas os críticos alertam o seguinte, que as pessoas mais vulneráveis podem pagar um preço muito alto, né? Por essas mudanças, e é verdade. Porque quem está pagando é o popular, não é o governo, que acaba ficando sem. E é um debate muito difícil, gente, e muito importante que a gente fique atento a isso para entender o que está em jogo e cobrar a transparência e responsabilidade dos nossos representantes, né? E o que você acha? Vale a pena
cortar esses benefícios para equilibrar as contas do governo? Ou você acha que deveria buscar uma outra solução? Já comenta aí, né? Deixa aí no seu comentário o que você acha sobre isso. Então, gente, você que está em casa, ou que recebe o benefício, ou até mesmo quem não recebe, o que você pensa dessa postura do governo, né? Outro assunto que nós temos para tratar com você aqui, que está que estão nas manchetes aí, que são de grande repercussão, é a decisão do STF que mexeu com o equilíbrio dos três poderes. Recentemente, eles decidiram o quê? Né? Que gerou um grande debate intenso sobre até onde o Poder Judiciário pode interferir nas decisões políticas. Alguns defendem que essas decisões foram necessárias para garantir a Constituição e os direitos previstos nela. Outros veem isso como uma invasão de competência do Judiciário, que poderia estar ultrapassando seu papel e atrapalhando o governo, né? Esse tipo de debate é fundamental para a democracia, pois mostra que o sistema de peso e contrapesos estão funcionando. Pois é. Será que está, pessoal? Não dá para saber, não é verdade? Mas também evidencia os desafios para manter o equilíbrio entre os poderes. E você? O que você pensa disso? Já vai comentando aí, né? Nós temos aí uma série de fatores, né, pessoal? Nós temos crise econômica, nós temos algumas casas adentrando outras. Se com razão ou sem razão a gente também não sabe, né? Mas nós temos aí um monte de coisas muito preocupantes para a população. Nós estamos entrando numa seara muito complicada. O Brasil está enfrentando uma crise muito grande. E, infelizmente, neste momento, meio que sem ver saídas, né? Essa crise interna que o governo vem enfrentando nos últimos dias, e surgem o tempo inteiro nas notícias desentendimentos entre ministros, né, importantes da administração, né, a falta de alinhamento atrapalha muito a capacidade do governo de governar, implementar novas políticas, né, que o país precisa de fato. E quem sente o impacto, né, direto é a população. Serviços atrasados, são serviços que não são entregues, projetos engavetados, insegurança política, enfim, é uma porção de coisas que infelizmente acaba acontecendo o quê? Batendo aqui embaixo. Porque enquanto eles estão se desentendendo, essa crise vai continuar afetando a população. Essa instabilidade financeira, essa instabilidade política, ela afeta a economia do país, né? E será que o país vai conseguir superar essa crise? Porque nós estamos diante de um período muito turbulento, né? Um período turbulento que não se vê uma possibilidade de acordo, não se vê no fim do túnel uma possibilidade de paz. Infelizmente é isso. E o impacto dessas problemáticas no dia a dia parece estar muito distante de serem resolvidas. E está impactando diretamente a vida de todo mundo. Cortes de programas, né? Dinheiro que é para ajudar a família no final do mês não está valendo mais nada. O real perdeu totalmente o seu valor. São decisões judiciais que afetam diretamente até quem nem sabe o que está acontecendo, né? A crise política deixa o país muito instável. A consequência de tudo isso são falta de emprego, preços em alta, serviços que nós usamos todos os dias são fornecidos de forma negligente, imprudente,
não se tem, não se é garantido, né? Por isso, gente, que nós devemos entender bem desses assuntos, acompanhar o que está acontecendo, cobrar transparência dos nossos governantes, né? Porque isso tudo impacta na vida de cada um de nós. E nós temos que exigir que o mínimo seja, a obrigação mínima do governo seja praticada. E eles não entregam o mínimo, né? E eu vou aqui deixar para você algumas dicas que eu quero que você entenda o seguinte. São dicas para manter você sempre informado e não cair em fake news. Escolha sempre fontes confiáveis, jornalísticos sérios, sites oficiais, canais que você confia e já conhece, para você não ouvir balela, conversa fiada, mentiras. Cheque sempre se a notícia que você está ouvindo é verdadeira, tá? Por quê? Porque muitos falam que não é. Procure outras fontes de comunicação para saber se você está, né, ouvindo aquilo e aquilo está realmente em alta. Desconfie de títulos sensacionalistas que parecem exagerados demais, porque nem sempre são verdadeiros, né? Mantenha a cabeça aberta, os ouvidos para ouvir a opiniões diferentes, que cada um pense de uma forma. E claro, a gente se identifica às vezes com uma forma ou com outra, às vezes com aquela não, com aquela sim, com aquela não, né? Isso vai ajudar a fazer com que a sua visão fique ampla e mais completa dos fatos. Fazendo isso, você vira um cidadão de verdade. Você começa a notar as coisas, enxergar as coisas de um outro ângulo, né? Então, gente, fique sempre atento a tudo que vocês estão ouvindo, da forma que estão colocando para vocês. Porque a interpretação deste material é tudo. Porque muitas vezes se falam coisas absurdas com o intuito de ludibriar o ouvinte. Para quê? Para ter vantagem, para ter uma forma de falar assim, vou captar o máximo de público possível para que me sigam nesta linha de pensamento, mas às vezes aquela linha de pensamento não é a que você realmente pensa. Nós temos que ser pensadores, pessoas que temos opiniões próprias, mas que sejam próprias para o nosso bem e não para dar vantagem a outro, tá? Porque o outro, ele quer sempre estar um degrau acima. E esse degrau acima nunca vai nos levar. Essa é a verdade, tá? Então, gente, aqui estamos falando das principais problemáticas do governo nesse mês de julho, né? E como elas podem afetar você, como elas podem me afetar o seu filho, sua esposa, enfim, todos de uma forma geral, né? E eu gostaria muito que você falasse nos comentários o que você pensa a respeito disso, porque nós estamos numa dinâmica muito complicada, né, no governo. Eles estão se desentendendo, eles não conseguem entrar num consenso. O governo tem que cortar os custos, não está cortando, ele quer transferir essa responsabilidade para a população, aumentando tributos, encargos, impostos, enfim, tudo. Por quê? Porque eles não querem cortar cargos públicos, eles não querem cortar as viagens, eles não querem cortar cartão benefício deles, eles não querem. É óbvio que não quer. Eu também, se estivesse lá, não gostaria de cortar a minha parte no orçamento.
Porque é bom vivenciar o bom. É bom vivenciar as coisas boas. Comer em bons restaurantes, né? Ter bons médicos. É ótimo. Maravilhoso ficar doente, ficar internado num Albert Einstein da vida. Mas vai no SUS. Algum deles passa no SUS? Não, não passa. Então, pessoal, é isso aí. A gente falou das principais problemáticas, né? Como elas podem afetar você. Se gostou, já deixa um like, se inscreve no nosso canal, compartilhe esse vídeo, acione o sino de notificação e deixe nos comentários o que você pensa de tudo isso. Até a próxima!